uma introduçãozinha aqui. Essa primeira parte a gente já viu, inclusive na aula anterior, né? Mudança de estados físicos. Aí tem mais uns pequenos detalhes aqui. O que a gente deixou para ver aqui, ela, mas já chegou a falar na outra aula, foi essa parte aqui, substância simples formada por um tipo de elemento químico. Substância composta formada por dois ou mais elementos químicos. Ou seja, se você tem lá somente um elemento, né, lembrando que a nossa tabelinha periódica aqui tem todos os elementos químicos conhecidos. Se você tem somente um desses elementos formando a sua substância é chamada de substância simples. Se você tem uma combinação de dois ou mais elementos, você vai ter uma substância composta. Só lembrando que os elementos da tabela periódica, eles estão descritos aqui, ó, com a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, ok? Então, se você tiver isso aqui, ó, CO, isso vai ser diferente de CO, ok? Aqui você tem um único elemento químico, que é o cobalto. Substância simples. Aqui você tem dois elementos químicos, o carbono e o oxigênio. Substância composta. Então, beleza? Então, só para ilustrar aí o que está acontecendo. Então, voltando lá no nosso documento aqui, ó, você vai ter uma substância pura se você tiver composição apenas uma substância. Se você tiver duas ou mais substâncias, você vai ter uma mistura. E aí você pode separar essas misturas. E eu coloquei alguns métodos de separação aí para vocês. Se você tiver uma mistura homogênea, você nem pensa. O que vai acontecer ali? Vai acontecer destilação. Aí você só vai ver se a destilação é simples ou fracionada. Então, o que mais que você tem que observar ali? Você vai ver ali qual que é a composição. A destilação simples, ela geralmente é utilizada para quê? Substâncias sólidas e substâncias líquidas, que formam uma mistura homogênea. Lembra que a mistura homogênea é aquela que tem apenas uma fase. Então, aqui, ó, um exemplo que você vai ter, água e sal. Você vai ter um líquido e um sólido, formando uma mistura homogênea. Então, você vai trabalhar com o ponto de ebulição. Você vai trabalhar com o ponto de ebulição. No sistema que você vai ter a destilação, vai acontecer a seguinte forma aqui, ó. Vou colocar certinho aqui na imagem. Olha só. Na destilação, você vai ter basicamente essa parte aqui, ó. A telinha de amianto, né, para suportar aqui o balão, entra em contato. Você tem um bico de Bunsen que vai aquecer essa tela e, consequentemente, aquecer a sua mistura que está dentro do balão. Você tem um termômetro, você controlar a temperatura. Quem tiver o menor ponto de ebulição vai passar para o estado gasoso primeiro, ok? Passando para o estado gasoso primeiro, ele vai passar na forma de vapor nesse caminho aqui, ó. Ele vai escolher um caminho de saída, que é na direção aqui do condensador. Esse condensador, ele é um tubo oco e que nesse espaço aqui, ó, onde você está vendo aqui saída e entrada de água, a água fica refrescando esse tubo de dentro. Então, o tubo de dentro aqui está na temperatura o quê? Menor
do que o vapor que está saindo, né, de dentro do balão. Quando o vapor bater aqui, ó, nesse condensador, ele vai ficar de novo no estado líquido e você vai poder recolher aqui no seu Erlenmeyer ou qualquer outro frasco que você tiver disponível aqui. O que vai acontecer com a mistura? A primeira substância saiu, você recolheu do outro lado. Sobrou o sólido aqui dentro. Quando você vai ter a destilação fracionada, vai ser bem parecido. Só que você tem essa coluna de fracionamento aqui, ó. E geralmente a destilação fracionada você vai utilizar para dois líquidos miscíveis, ou seja, que vão se misturar e formar uma única fase, por exemplo, água e álcool. Ele vai ser o mesmo esquema aqui, ó. Você vai ter o aquecimento da mistura. Quem tiver o menor ponto de ebulição vai passar por essa coluna de fracionamento e vai sair aqui no nosso condensador, né? E aí você separa as misturas de acordo aqui. Então, voltando lá no nosso documento, se você tem uma mistura homogênea, então você vai apelar para destilação simples, se tiver um sólido e um líquido, e vai apelar para destilação fracionada, se tiver dois líquidos. A separação de misturas heterogêneas vai depender de como que está o seu sistema. Então, eu listei alguns processos aqui, ó, né, que seria interessante você ler no seu documento, e eu vou explicar a maior parte deles aqui, ainda vou colocar outros com imagem. Só vendo aqui um instantinho, mudando para o texto aqui, ó. Então, o processo aqui de decantação. A decantação, ela trabalha basicamente com a densidade. Então, substâncias ali que você vai ter a mistura, aparentemente ali não pode até não aparecer que seja um sistema heterogêneo. Mas se você deixar a mistura descansar, você vai ver a separação das fases. Igual, por exemplo, aqui a água barrenta na imagem. A princípio, ela tem uma única fase. Só que se você deixar ela descansar, você vai ver a separação de fases ali, ó. O barro vai assentar na parte mais baixa, a água vai ficar na parte de cima. Ok? Então, a decantação ela vai trabalhar com a diferença de densidade das substâncias. Depois que você deixa separar as fases pela diferença de densidade, você escoa lentamente o líquido para poder separar. Seria interessante você fazer esse processo, né, quando você tem algo muito mais denso do que o líquido que você tem, que aí você vai ter a garantia desse sólido permanecer mais tempo no fundo do recipiente. E você tem uma garantia maior quando está escoando esse líquido. Quando você tem aqui a decantação usando dois líquidos, você vai usar este esqueminha aqui, ó, do funil de bromo ou funil de decantação. Esse funil de bromo aqui, ó, ele tem uma torneira que é justamente para poder controlar o que você tem aqui dentro. Então, aqui dentro você vai ter que ter o quê? Dois líquidos imiscíveis, ou seja, que não se misturam. Por exemplo, óleo e água. E aí você vai controlar com essa torneira aqui, ó, a saída de um e de outro. Então, se você quer ali garantir a presença de um ou de outro, você separa lentamente. Abre a torneira, né, e deixa escoar com maior tranquilidade aquele que você quer separar de verdade. Então, se você quer garantir a água, o que você faz? Você abre a torneira, deixa a água ser escoada.
quando as primeiras gotas de óleo chegar na ponta, né, do bico, você fecha a torneira, que aí você garante que o que ficou aqui, ó, ficou nessa região aqui somente o óleo e passou somente a água. Se você deseja garantir somente o óleo, então você abre a torneira, deixa escoar a água, e aí quando o óleo sair a primeira gota do bico da torneira, você fecha, que você garante que o que ficou dentro do funil foi somente o óleo. Então, esse é um processo muito interessante aí, principalmente para separar líquidos immiscíveis. Ok? Se você não pode esperar tanto para as fases se separarem, o que você faz? Você faz uma centrifugação. A centrifugação aqui, ela vai acelerar esse processo de decantação através do aparelho chamado centrífuga. Você vai rodar, no caso aqui, ó, da centrífuga manual ou da ultracentrífuga, ele vai trabalhar com a rotação, e através da rotação aqui e aceleração utilizada, você vai separar essas fases rapidamente. É o que acontece, por exemplo, na análise do sangue. Você tem ali a centrifugação aplicada para poder separar a fase sólida da fase líquida do sangue, né? Mas pode ser aplicada para qualquer outro tipo de mistura. Outro método para você separar sólidos e líquidos aí é a filtração. Como o próprio nome está dizendo aí, você precisa de um filtro, né? O filtro é uma barreira que vai segurar o sólido e deixar o fluido passar por ele. Então aqui, ó, você tem a filtração simples ou a filtração a vácuo. Em geral, a filtração simples ela é bem utilizada. Você vai ter o seu sólido, vai ter o seu papel de filtro que vai segurar esse sólido, né, enquanto o fluido está passando aqui, ó. Agora, se o seu fluido for muito viscoso, né, que ele vai demorar a passar pelo filtro, você faz uma filtração a vácuo. A filtração a vácuo ela vai criar um sistema de vácuo aqui, ó, que vai criar pressão para puxar o seu fluido para baixo com maior intensidade aí. O próximo aqui, a destilação, eu já comentei. Então, vamos comentar outros aqui, ó. Então, centrifugação, filtração, decantação. Aí você tem os processos aqui manuais aqui. Um até que eu não coloquei aqui, que seria a catação. Se você tem dois sólidos com tamanhos diferentes possíveis de separação manual, você pode fazer também, né? Por exemplo, se você tem feijão e pedra, todos dois ali têm grãos consideráveis, então você pode fazer a catação da pedra do feijão, né? Se você já tem sólidos com tamanhos diferentes, mas que você só pode reter um, por exemplo, areia e pedra, você pode fazer outro processo que é chamado de peneiração. Então, você vai peneirar a areia e o sólido maior, no caso a pedra, fica retido na peneira. Se você tiver dois sólidos ali também que não der para fazer essa separação manual, você vai apelar para outros métodos. Por exemplo, a separação magnética. Separação magnética, você vai ver então se um material deles é magnético e o outro não. Quando você vai ter ali malha de ferro, né, que é um pó de ferro, e tiver areia. Não tem lógica você tentar separar manualmente ali os dois. Também não tem como você peneirar os dois. Então fica mais fácil você fazer a separação magnética, ou seja, usar um ímã para poder separar a limalha da areia. O ferro é magnético, mas a areia não é. Então você consegue fazer a separação. E a dissolução fracionada, não, o nome já está falando, dissolução. Você vai dissolver um dos sólidos e o outro não pode ser dissolvido. Exemplo é o sal e a areia, né?
se você colocar água nessa mistura, o sal vai ficar dissolvido na água, mas a areia não. Então, você vai poder separar depois a areia e o sal vai estar na solução com água. Tudo bem? Então, vamos lá para os exercícios, né? Como exemplo. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no nosso planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, ele está falando aqui da transformação no texto, né? Qual seria essa transformação? Lembrando aqui que qualquer passagem do estado líquido para o estado gasoso você chama de vaporização. Mas como você está fazendo de forma natural aqui, ó, ele está falando do calor do Sol, e você vai tratar exatamente de um tipo de vaporização chamada evaporação. Ok? Número 2. Qual das alternativas a seguir contém apenas substâncias compostas? Eu cheguei até a resolver essa questão na última aula aqui, ó. Compostas quer dizer o quê? Que você vai ter mais de um elemento químico. Então, o elemento químico aqui, ó lá, carbono, oxigênio, são 2. Hidrogênio, oxigênio, 2. C6H12O6 são 3 elementos. Então, alternativa C, com certeza. Todos os outros ali, você tem pelo menos uma substância simples agregada, como é na letra B. Você tem o hélio como um único elemento químico aqui, ó. Número 3, ele também quer substâncias compostas. Então, no inciso 1, você só tem substâncias simples, ó, S8, O3, P4 e 2. No inciso 2, você tem aqui, ó, substância composta, FeS, substância composta, Al2O3, CO2, Hg e 2. Então, todas elas aqui são compostas. Inciso 2 pode ser resposta. Vamos verificar os outros aqui, ó. Inciso 3, você tem cálcio, manganês, chumbo, hélio. Todos eles substâncias simples, não pode ser resposta. NaCl, H2, então aqui, ó, H2 simples, não pode ser resposta. KOH, NiNO3, O2 aqui, ó, O2 substância simples, assim como Cl2, substância simples, então não pode ser resposta. E aqui no inciso 6, todos são simples, CD, CO, ZN, B. Então, o único que pode ser resposta é o inciso 2. O exercício 4, você vai trabalhar com o gráfico da mudança de fases. Ok? Então, aqui, ó, com o seu gráfico aí, primeira coisa, chega e completa o gráfico. Ah, professor, completar o gráfico como assim? Dessa forma aqui, ó. Vou dar uma aumentada nele aqui, fica mais fácil de trabalhar lá no Paint. Aí eu vou poder dar uma editada lá. Então aqui, ó, dar um print aqui, mudar de tela rapidinho.
E eu vou poder editar ele aqui, ó, para vocês verem melhor. Então, aqui, ó, você chega e completa. Chega e completa lá o seu gráfico primeiro aqui, ó. E esse valor menor aqui é o seu ponto de fusão. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso ponto de fusão. Aqui é o ponto de ebulição. E aí você começa aqui, ó. Aqui você tem o sólido. Aqui você tem sólido. Opa, perdão. Sólido e líquido. Aqui você tem o líquido. Aqui você tem líquido e gasoso. Ajeitado no gasoso aqui, né? Ficou feio. Líquido e gasoso. E aqui você tem somente o estado gasoso. Então, colocando aqui, ó, o seu gráfico preenchido, se você reparar que você só tem somente um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Então, você vai ter uma substância pura. Então, esse é o gráfico aqui de uma substância pura. A partir daí, você responde o que tem no gráfico. Então, aqui, ó. Qual o estado físico em que o chumbo se encontra após 15 minutos? Então, você vai marcar aqui, ó. O 15 está entre o 10 e o 20. Tá? Então, entre o 10 e o 20, você tem o sólido. E você também tem o líquido. Durante quanto tempo o chumbo permanece totalmente liquefeito? Então, aqui, ó. Essa parte aqui é muito importante. Totalmente liquefeito. Aqui tem líquido e aqui também tem, mas ele não é totalmente liquefeito nessas duas partes. Só é totalmente liquefeito nessa parte aqui, ó, do 20 até o 35. Do 20 até o 35, você tem 15 minutos. Repara o seguinte, ele está perguntando quanto tempo. Ele não perguntou qual o intervalo, hein? Então, quanto tempo, quantidade, 15 minutos. Em qual estado físico o chumbo se encontra a temperatura de 1760? Então, 1760 está acima de 1755. Qualquer ponto acima que você tem aqui, ó, quando você projetar no gráfico, quando você projetar no gráfico aqui, ó, ele vai cair exatamente no estado gasoso. Então, aqui no estado gasoso. Em quais intervalos o chumbo coexiste em dois estados físicos? Então, aqui, ele está perguntando aqui, quais intervalos? Intervalos vai de um ponto até o outro, ou de um ponto até o infinito. Ok? Então, aqui, ó, em dois estados físicos,
ele tem aqui, ó, neste trecho aqui e neste trecho aqui, ó. Então, aqui ele vai fazer de 10 aqui ele vai fazer de 10 a 20 minutos e de 35 a 50 minutos. Ok? Então, finalizando aí esta parte. Não quero salvar esse documento. Então, voltando ao nosso problema lá. Questão 5, questão 6, questão 7, questão 8. Bem, eu vou pular aqui, ó, para a questão 6. Vou deixar a questão 5 para levantamento de dúvida aí. A questão 6 está sendo bem direto aqui, ó. O funil de bromo, também chamado de funil de decantação, é útil para separarmos uma mistura de quê? Então, aqui, ó, lembra que o funil de bromo, eu falei para vocês aí, que é a separação de misturas heterogêneas, onde você tem dois líquidos. Então, você tem que usar o quê? Achar uma mistura de dois líquidos immiscíveis. Dois líquidos immiscíveis só tem aqui, ó, água e gasolina. Água e álcool se misturam, vão formar uma única fase. Água e glicose dissolvida, o nome já está falando aqui, ó, glicose dissolvida, está na água. Então não está formando duas fases. Água e areia, você tem o quê? Um sólido e um líquido. Então não serve. Assim como a areia e pó de ferro, você tem dois sólidos. Então não é adequado o funil de bromo. A única resposta possível é a letra C. Quando você vai fazer aqui, ó, um exercício tipo número 7, você vai ter que apelar para um sistema aqui chamado aqui de esquema de separação de misturas. Então aqui, ó, ele está falando o seguinte: com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, então solução aquosa, olha o nome, ó, aquosa te lembra água. Então água com açúcar. Você vai pegar essa solução e vai adicionar uma mistura contendo querosene e areia. Lembrando que essa solução aqui, ela não vai se misturar com querosene. Então, são três fases. A solução aquosa de açúcar, o querosene e a areia. Então, ele coloca aqui, portanto, para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é. Então, você vai ter que montar isto aqui, ó, que eu vou te mostrar. Ó. Um sisteminha parecido com isso aqui. Ó. Isso aqui é um modelo de separação de misturas. Isto aqui, ó. Eu estou selecionando. Aqui, você vai ter o que vai começar. Então, você vai separar e vai utilizar um processo. Vai separar, vai utilizar outro processo. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, a nossa mistura inicial está contendo aqui, ó, solução aquosa de açúcar. Então, você tem o quê? Água
mais açúcar. Você vai colocar lá o querosene e ainda vai colocar areia. Então, essa aqui é a nossa linha base. Eu tenho que separar isso aqui, ó. Tem que separar a água do açúcar, do querosene e da areia. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Sempre que você tiver um sistema heterogêneo, tenta separar primeiro o sólido possível. Como a areia é o sólido que não está dissolvido, vou tentar separar ele primeiro aqui. Então aqui, ó, vou montar um esqueminha aqui. Você vai fazer isso aí no seu caderno que fica mais simples. Então vou separar aqui primeiro a areia. Sobrou desse lado aqui, ó lá, água, açúcar, querosene. Bem, o querosene aqui é o que você vai ter na outra fase líquida. Então, essa água e açúcar está uma fase líquida, o querosene está outra fase líquida. Então, o que você vai fazer? Separar o querosene agora aqui, ó, porque esses dois continuam juntos. Então, separando para cá, desenhar isso aqui no caderno é bem mais simples. Então, aqui, ó, querosene, e sobrou desse lado aqui água e açúcar. Dá um destaque aqui e vou separar esses dois. Opa, água não, né? Água e açúcar. Vou dar um destaque aqui na caixa de texto, só para mostrar aqui, ó. Então aqui, ó, separado areia, querosene, açúcar e água. Só que faltou o seguinte aqui, ó. O que que faltou? Faltou você colocar o nome do processo que você utilizou. Remarcar aqui a água porque ficou fora do padrão. Então faltou você colocar o nome do processo. Então, primeiro aqui, ó, para você separar o sólido, a areia dos outros aqui, você pode fazer os dois processos que a gente viu. A gente pode fazer decantação
ou pode fazer filtração. São os dois processos para separar o sólido do líquido aí. Aqui a gente pode fazer o quê? Água, açúcar e querosene. Aqui não tem jeito, aqui a gente vai ter que usar a decantação, utilizando o quê? O funil de bromo ou funil de decantação. E aqui, lá, você vai ter o quê? Água e açúcar, mistura homogênea você nem pensa. Destilação. Como você tem um sólido e um líquido, você vai ter a destilação simples. Ok? E aí você vai ter aqui o seu processo de separação. Comparando com as respostas que você tem aqui, ó. O primeiro, então, você vai ter que ter ou decantação ou filtração. Nenhum deles aqui tem decantação no primeiro. Então, vamos considerar a filtração. Então, de cara, você descarta a letra A, a letra B e a letra E. Só que o nosso segundo processo tem que ser uma decantação. O único que vai ter aqui vai ter que ser a letra D. E o último processo bate direitinho aqui, ó, uma destilação. Então, tem que ser a letra C. Beleza? Letra C não, perdão, letra D. Filtração, decantação, destilação. E o número 8, para poder encerrar aqui, ó, a primeira parte. Na outra aula eu vou comentar os demais exercícios, ou então eu ponho comentado durante a semana. Associe uma coluna da esquerda com a da direita e assinale a alternativa correta. Então, você tem aqui, ó, A, B e C, ar com poeira, solução de NaCl em água. NaCl é o sal de cozinha que você tem em casa. E enxofre. Então, de cara aqui, uma coisa que você não pode errar. Se ele colocou somente enxofre, esse cara aqui é a substância pura. Ok? Então, só sobra duas opções aí, que o C é o número 2. É letra A ou letra E. Ar com poeira. Então, aqui, ó, ar com poeira tem que ser mistura, né? Só que é uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea. Então, A tem que ser 3. Consequentemente, o B tem que ser 1. Solução de NaCl em água, né? O sal de cozinha dissolve na água. Então, mistura homogênea. Então, resposta letra E.